Olá, queridos. Nós estamos nessa caravana de Israel e o roteiro da Reforma Protestante, Suíça, Alemanha e Inglaterra. Nós estamos fazendo aqui os pré-reformadores, os reformadores e os pós-reformadores. Bom, nós estamos aqui na igreja que o reformador Lutero ministrava, a igreja a qual ele casou, a igreja onde muitas crianças foram batizadas. E a gente vê a teologia de Lutero, da justificação pela fé, e logo na pós-reforma nós vamos ver a teologia de Calvino, da soberania de Deus. Todas elas tiveram uma contribuição muito interessante para a nossa fé, porque ajudou a construir toda a teologia sistemática que nós temos disposta, ajudou a formação bíblica, teológica e também a formação sacerdotal, a formação ministerial, e toda a nossa base tem uma origem, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e a reforma como resgate desse Evangelho do Senhor. E o texto, os reformadores, eles sempre buscavam como ideal não um resgate do poder ou resgate da questão do confronto, não, mas a visão deles era fazer com que o cristianismo primitivo fosse uma realidade na Idade Média. Então, a Idade Média foi caracterizada por um desvirtuamento voltada em relação ao Estado. O Estado, depois de Constantino, 313, foi o responsável, com certeza, pela dilaceração dos princípios bíblicos, e a gente viu que o pré-reformador John Huss, ele como precursor, morreu martirizado, morreu queimado, não aceitando voltar atrás nos ideais reformadores, e Lutero, como sucessor de John Huss, foi a gota d'água que desagou na Reforma Protestante. Lutero não conseguiu vencer ou colocar à tona todos os seus ideais. Mas eu creio que no tocante à Bíblia, em relação à tradição da igreja, a questão do sacerdócio universal dos cristãos, foram pontos pacíficos que trouxe um enriquecimento para as nossas vidas muito grande. O texto está em Romanos, capítulo 3, ele fala sobre a justificação pela fé, e é uma base daquilo que a gente crê, o resgate daquilo que precisávamos para que a nossa fé fosse edificada não na tradição da igreja, mas para que ela fosse edificada conforme os ensinamentos de Cristo e os ensinamentos dos apóstolos. Capítulo 3, verso 1 diz: que vantagem, pois, tem o judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em todo sentido. Primeiramente, porque lhe foram confiados os oráculos de Deus. Pois que, se alguns forem infiéis, porventura a sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Antes seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que sejais justificado em suas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça prova a justiça de Deus, que diremos? Acaso Deus que castiga com ira é injusto? Falo como homens. De modo nenhum, do contrário, como julgará o mundo? Como Deus julgará o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a justiça, a verdade de Deus para a sua glória, por que sou ainda julgado como pecador? E por que não dizemos, façamos o mal para que venha o bem? Como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, a condenação dos quais é justa. Pois que somos melhores do que eles? De maneira alguma. Pois já demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é como sepulcro caiado, sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. A sua boca é cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois
O que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Aí no versículo 22 diz: isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos. Um dos pontos basilares da reforma é a justificação pela fé. Lutero se contrapõe com a Igreja Católica em virtude da venda das indulgências e nos ensina que a nossa justiça em Deus não reside no que eu faço. Efésios 2,8 diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então toda a teologia reformada, ela passa pelo pressuposto que a salvação é pela graça, mediante a dialética lá de Efésios 2, versículo 8. A indulgências seria negar tudo aquilo que Jesus ensinou na cruz, a gratuidade da salvação mediante o derramamento do seu sangue, e também seria anular tudo aquilo que o próprio Cristo induziu o apóstolo Paulo no tocante a esse tratado sobre a nossa fé, a nossa base que está em Romanos. Então Lutero ele pregou inúmeras vezes neste local aquilo que realmente era para ser ministrado. Ele não queria ser um homem revolucionário do ponto de vista social, político ou cultural. O que ele queria simplesmente era resgatar aquilo que o Senhor Jesus deixou e aquilo que os apóstolos do Senhor ensinaram às igrejas que foram abertas, às igrejas ditas igrejas apostólicas. O cristianismo primitivo era a meta. O cristianismo primitivo não no ponto de vista do saudosismo do que eles viveram, mas do ponto de vista da base que eles tinham, eram a meta de Lutero, e assim como todos os reformadores, e a gente passou por Constância, a gente viu a pré-reforma em John Huss, e com certeza os pós-reformadores, nós passamos também por Genebra, que nós falamos de Calvino, eles consolidaram toda a sua obra, toda a reforma luterana, a reforma protestante, em tomos sistemáticos, para que a gente viesse compreender a nossa fé do ponto de vista apostólico. Então a nossa fé tem uma base, a nossa fé não é pela tradição, a nossa fé ela tem um fundamento, esse fundamento foi estabelecido por Cristo, que é a pedra angular. E essa pedra angular deixou ensinamentos poderosos que precisam ser resgatados. E o desafio para todos nós é olhar para o Evangelho, é olhar para esse contexto histórico e aplicar tudo isso nas nossas vidas como regra máxima para que a gente não se perca, para que a gente permaneça sempre pujante e tendo como base o Messias, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que na sua condenação, no juízo diante dos homens, prometeu que voltaria pela segunda vez, mas voltaria como um juiz diante de todas as nações. Então essa é a mensagem que era anunciada e é a base da nossa fé. Que Deus te abençoe, no nome santo de Jesus.